Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Glauco Costa Leite. E ele é graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, juiz de direito titular da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal de Ribeirão Pires, presidente do Colégio Recursal da Terceira Circunscrição Judiciária, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E no programa de hoje estamos falando sobre o projeto Justo, Justiça e União Social a Toxicômanos. Está sendo muito interessante, muito pertinente, é um projeto fantástico, com uma pessoa que tem assim, o maior amor e maior apreço por você, família. Portanto, se você está tendo dificuldade com um ente querido que faça uso de uma substância psicoativa, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programaBC@net.com.br, ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Fale com a nossa especialista em dependência química, que ela terá muitas informações para você. E ainda vou mais, ela pode te mandar material também muito importante para que você aprenda como lidar com o seu dependente, ou ainda encaminhar para um desses representantes, desses especialistas que nós trazemos todas as semanas para você. E agora nós vamos continuar esse bate-papo muito gostoso com o Dr. Glauco. Diga lá como a gente vai entender o que é a dependência e a codependência. Bom, a dependência, na verdade, ela se refere ao impulso que o usuário tem de não mais controlar o uso que ele faz da substância. Então, ele perde esse controle, né? E ele vai variar de substância para substância, de droga para droga. Hoje, o que todo mundo sabe, que é a mais avassaladora é o crack, que tem a capacidade de tornar dependente o usuário em uma única utilização. E eu vi isso, inclusive, até num fórum na semana passada, que eu participei com o Dr. Arthur Guerra, que é psiquiatra-chefe da Universidade de São Paulo, promove um curso muito interessante online, que vai ser aberto nos próximos dias para acho que 30 mil pessoas, que gera exatamente, o curso à distância gera essa possibilidade de ter acesso a profissionais de alto gabarito, né? E já, então, a dependência seria essa questão, ele perde o controle, mas é interessante que o usuário, o dependente, ele raramente reconhece que ele perde esse controle. Ele acredita sempre que tem, ele acredita que a hora que eu quiser eu paro. Eu posso até estar usando de forma imoderada, mas a hora que eu quiser eu paro. Eu lembro de um ex-dependente que foi dar uma palestra para a gente lá, um depoimento, e ele disse que chegou a ser internado no hospital, saiu do hospital pesando 45 quilos, né, carregado, ou seja, praticamente pele e osso, e naquele momento ele ainda não acreditava que ele era dependente. Ele acreditava assim, olha, eu errei a mão aqui, usei mais do que devia, mas a hora que eu quiser eu paro, né? Então muitas vezes precisa de ter alguma coisa na vida dele. Ele falou assim, olha, a hora que eu perdi o contato com a minha filha, aí aquele foi o ponto em que eu falei, agora eu preciso buscar a minha recuperação. Já a codependência, ela se refere à família, os familiares, as pessoas próximas ao dependente, que se tornam dependentes da mesma forma. Todo mundo vai falar, mas como que é isso? Eu não estou usando a substância, eu vou me tornar dependente também? Na verdade, o familiar que quer ajudar o dependente, mas não tem os instrumentos adequados, ele corre o risco de, ao contrário, facilitar o uso da droga pelo dependente. Tivemos um caso assim também no nosso grupo. Tinha um menino que tinha feito esse acordo com a gente, comparecer num determinado número de palestras e tal, e ele não veio. E o que acontecia nisso? Ele tinha uma namorada que era o anjo da guarda dele. Então, ela querendo protegê-lo, o que ela fazia? No dia da palestra que ele não veio, ela comparecia, olha, ele não pôde vir, mas eu estou aqui para dizer que está tudo bem, por favor, não leve o processo à frente, ele estará aqui na próxima reunião. Inclusive, ele não pôde ir no trabalho, mas eu já fui lá, já falei com o chefe dele, tal, para que a gente possa resolver isso. Veja,
É óbvio que a intenção dela é a melhor de todas, que é exatamente ajudar o namorado. Mas na prática, o que ela está fazendo? Ela está gerando melhores condições para que ele possa usar. Porque se antes, quando ele usava, ele tinha as consequências ruins, que é uma bronca do chefe, poder ser mandado embora, um processo judicial que ia voltar a correr. Essas consequências que poderiam até fazê-lo despertar para falar assim, olha, eu preciso mudar o meu comportamento, na verdade ela estava afastando essas consequências ruins dele e deixando que ele usasse de forma mais tranquila. Casos de mães que a gente fala assim, olha, para o meu filho não ir na boca, eu prefiro ir lá e adquirir para ele ficar longe daquilo, porque aí ele usa só em casa, coisa assim. Veja, é óbvio que a intenção dela é evitar um mal pior, que tem às vezes até aconteça algo pior quando o filho vai lá, um homicídio, alguma coisa, problema de dívida, enfim. Mas se ela tem próxima a ela as pessoas que já passaram por aquele problema e podem falar assim, olha, dessa maneira você não vai ajudá-lo, vamos tentar fazer de outro, vamos procurar um outro profissional, aí você tem uma eficácia maior. Daí a importância de tratar o familiar, procurar tratamento também, mesmo para querer ajudar o dependente. Aliás, eu diria que esse é o caminho, não conheço outro. A família, qualquer que seja a substância psicoativa, principalmente a ilegal, porque a legal, papai que fuma cigarro dentro de casa tem que falar, filho, eu sou um dependente, viu? Sou um dependente de cigarro. E em respeito a vocês, eu vou fumar lá fora. Será que você faz isso, pai? Você, pai, que bebe um pouco mais em demasia, também tem que falar. Eu sou um dependente, porque eu preciso estar com a cerveja toda semana. Será que você fala? Porque não é ilegal só que são drogas e são substâncias psicoativas que alteram o seu comportamento, o seu humor, o seu verbal, o seu falatório verbal. Então o papai tem que começar. A mamãe que fuma tem que falar, eu sou uma dependente química também. E fumar lá fora. Porque respeito e a gente ensina desde pequeno. E a família, quando pega a maconha, que muitas vezes fala, releva. Pai, não releva coisa alguma. Pegou drogas, nota baixa, está andando com o grupinho, está na praça, está tudo errado. E se você está procrastinando para esperar, espera o quê? Que ele vai parar? Vai parar na cadeia, vai parar na boca, vai parar com um monte de colegas que já não são mais colegas, só se for da cultura do uso, ou vai parar ali na frente do juiz, e o juiz vai falar o que vocês estão ouvindo. Vocês precisam buscar um local, pessoas que entendem. Não é qualquer pessoa, é que nem na política, não é qualquer pessoa, não é em qualquer cargo, aquele que indicou, é pessoas que nem esse juiz, que faz alguma coisa para a comunidade, exerce a cidadania, não só dele, como promove das pessoas que não tenham. Porque a família está mais doente. Porque uma família, uma mãe que vai na boca ou dá o dinheiro, fala, eu vou junto, porque a polícia vai pegar, que bom se a polícia pegar. Ele vai ouvir aquilo que você não falou. E se ele não for por bem, é só levando realmente, e não acontece nada. A gente costuma falar que para o usuário tem anjos assim que protegem, porque vou falar uma coisa para vocês, o que tem de alcoólico que dorme na direção e não atropela ninguém, eu ouço no dia a dia, no consultório, a mulher fala, meu marido chegou bêbado, não sei como não atropelou e não morreu. Meu filho chegou bêbado, não sei como não matou, não morreu. Chegam. Paizão lá, como o pastor disse, dá inúmeras oportunidades. Mas você que está na linha de frente, tem que sair à procura. É por aí, doutor? Exatamente, exatamente. A família é o caminho principal para procurar essa estruturação e, como você disse, é muito importante que os pais estejam atentos a todos esses comportamentos do filho e que hoje eu vejo um problema que, assim, alguns pais, em razão de hoje os pais normalmente trabalharem grande parte do tempo fora, muitos acreditam que o fornecimento de bens materiais supre essa ausência. Então hoje muitos pais trabalham muito para que o filho esteja na melhor escola, que possa viajar, enfim, uma série de coisas, mas deixam de ter esse acompanhamento próximo com o dia a dia do filho, como se pudesse fazer uma compensação. E ao não estar próximo do dia a dia, deixa de pegar esses sinais, deixa de pegar essa nota baixa, deixa de saber com quem que o filho está andando, deixa de ver um comportamento diferente, né, no filho, que exatamente ainda nesse momento embrionário, deixa de falar sobre a droga.
né, de ter um diálogo aberto sobre drogas, sexo, que é dever do pai também, porque se você não falar, pai, alguém vai falar no seu lugar. Verdade. Né? Alguém vai falar. Né? Então isso é muito importante, procurar ter essa proximidade, um diálogo franco com o filho, né? Procurar explicar essas consequências, ver se seu filho está tendo palestras suficientes para isso na escola, com quem que ele está andando, os horários, e saber também assim, olha, pegou usando, tem que ter uma punição. Tem que ter uma punição. Né? Então tá, então agora acabou a mesada, não vai viajar, e cumprir também. Tá? E tem que entender algumas consequências. Óbvio que o principal vai ser o diálogo, mas ele tem que entender que você está mostrando para ele, você está querendo dizer para ele, olha, isso vai te fazer mal. Sem dúvida. Como um pai que eu conheci, que quando o filho chegou embriagado em casa, ele botou o filho dentro do carro e levou até a Cracolândia. Entendeu? Falou assim, olha, você quer acabar aqui? Entendeu? E levou para ver exatamente aquela circunstância. Entendeu? Ou seja, ele tentou fazer alguma coisa, uma terapia de choque aí para colocar mas a questão é, procure um auxílio, mas para tomar alguma medida. Não simplesmente aquela, eu repreendi ele, virei, fui para o meu quarto e segui minha vida. Tá certo. Como a lei, assim, trata o usuário de entorpecentes? A lei ou o próprio juiz, se é diferente de um para o outro? A Lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata da repressão aos entorpecentes, no artigo 28, que trata do usuário, ela traz como penalidades a advertência, a prestação de serviços à comunidade e ao comparecimento a um grupo ou ciclo de palestras, né? Normalmente é uma pergunta recorrente que a população já quer saber, mas o que configura tráfico e o que configura uso? O que vai configurar o tráfico é a mercancia, é você ter a substância para que ela seja vendida, para conseguir dinheiro, né? Nem sempre essa situação é muito bem clara. Daí porque é importante que os juízes, os promotores até estejam bem atualizados com o que representa o uso de cada substância, pois, como conversávamos antes, há pesquisas que mostram que o consumo médio de pedras de crack de um dependente, ele chega a 21 pedras para uma mulher e 13 para um homem. Havendo relatos de casos de pessoas que consumiram 70 pedras em um dia e não morreram. Ou seja, uma pessoa que às vezes é encontrada com 40 pedras de crack, o que automaticamente levaria um leigo a dizer que se trata de um tráfico, não necessariamente pode representar isso. Pode ser que sim, pode ser que uma quantidade muito menor represente. Então, será necessário buscar outros fatos, outras circunstâncias que demonstrem, né, que o objetivo ali era vender. Olha, tinha uma cadernetinha com os nomes anotados, teve um flagrante do policial em que ele estava entregando, aí você consegue, mas não simplesmente a quantidade. Muitas vezes até os usuários falam, eu ando com pouca quantidade, porque, ou melhor, o traficante, eu ando com pouca quantidade porque aí eu não vou ter problema, ou o usuário às vezes fala, não vou ter problema de acordo com a quantidade X ou Y. Não é isso o que vai caracterizar. Sem dúvida. Né? Se pegou no Fraga, pode ser uma pedra, segundo ele está colocando. Se pega os dois, o que ele estava fazendo? Vendendo. Acabou, uma única, não precisa ser duas, não precisa ter 10 ou 20, uma única. Exatamente. Já caracteriza prisão. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E outra coisa, né? Muitas vezes, até o final do processo, pode-se chegar à conclusão de fato era o uso de entorpecente, não era tráfico. Mas, às vezes, esse jovem já passou por todo o processo preso e passou por um período provavelmente inesquecível da vida dele, né, na prisão. Assim, nós sabemos, desculpe-me, as condições, né, lamentáveis em que se encontram nossas prisões que não recuperam ninguém. Sem dúvida. Bom, então, pela sua visão, o usuário de entorpecente, de forma alguma, ser preso? De forma alguma, até porque talvez só quando a gente começar a aprender pessoas que têm câncer, né? Porque o usuário de entorpecente, ele é um doente, tanto quanto. Realmente, é verdade.
Assim, e quando, no caso, assim, a dependência vinculada a crimes, que é comum, né? A roubos no dia a dia e agressões. E nesse caso, como você viria o usuário? Tá. Principalmente do crack, né? Que sim, acaba... Sim. Aí eu acho que tem uma grande falha do sistema legal, né? Não só da justiça enquanto instituição, poder judiciário, mas do próprio sistema legal. Por quê? Alguém que é pego cometendo um furto, que é às vezes um usuário de entorpecente. Quando isso chegar na justiça, o recorte que vai ser dado para esse fato vai ser: vamos tratar desse furto. Ele subtraiu o bem da outra pessoa? Se sim, condenação, se não, absolvição. O sujeito agride a esposa e estava embriagado. Quando isso chegar na justiça, recorte, agressão física. Isso vai ser, se agrediu, uma punição, se não agrediu, não tem punição. Veja que a dependência e o uso, ela vai passar ao largo do fato que, na verdade, deu origem ao fato consequente que chegou a juízo. Né? Então, deveria haver não só... deveria haver, em primeiro lugar, na lei, um mecanismo que dissesse: olha, nesses casos aqui, se você verificou que existe um risco de que aquele fato decorreu de uma dependência, né? Porque a lei até traz algumas hipóteses, mas assim, só para aquela assim, para uma dependência, uma pessoa que não tinha condição nenhuma de ter conhecimento do que estava fazendo naquele fato, né, da dependência. Eu acho que você tinha que ter uma estrutura judiciária muito maior para o agressor e também para a vítima, né? Porque eu não sei se alguém aqui, às vezes algum dos nossos telespectadores já foi vítima de algum crime, já teve que ir ao fórum prestar um depoimento. É uma situação bastante complicada, muitas vezes você tem que sentar até próximo do ofensor, pode até estar sendo coagido no dia, não tem nenhum amparo com um psicólogo ou alguma coisa, que faz muita falta, que às vezes para você era muito mais importante, às vezes até aquilo enquanto vítima, um apoio, do que às vezes a própria condenação do agressor. Então, eu acho que você precisava ter uma estrutura judiciária muito melhor nesse sentido, também para o próprio agressor ser identificado, ainda que preliminarmente, se ele tem alguma dependência. Porque esse juízo, a princípio, inicialmente, ele é feito pelo juiz, que não tem conhecimento de psiquiatria e nem de psicologia, pelo promotor, que também não tem esses conhecimentos, e também pelo advogado, que muitas vezes é nomeado pelo Estado e pouco contato teve com o réu. Né? Então, se você já tivesse um profissional dessa natureza, antes de ser realizada a audiência, você já poderia saber preliminarmente o quanto a dependência, se existente, tem em relação com aquele fato. Né? Porque, na verdade, mas não tem nenhuma forma de você instaurar, que a gente chama o incidente de insanidade ou de dependência? Tem. Mas a situação vai ter que ser muito flagrante para que o advogado já tenha identificado isso, o promotor já tenha identificado, você possa fazer. Mas não é a regra. São raros os casos em que acontece isso. Então, mas aí, tanto isso é verdade que você está falando, que em 2011, xará seu, cartunista Glauco, com o filho, exatamente, foi assim, assassinado por um rapaz que usava psicotrópicos, que tinha comorbidade, ficou preso, uma juíza que não tem nem um pouco de conhecimento, porque eu escutei a entrevista dela, que os peritos que têm menos conhecimento ainda, porque nunca vi alguém matar pai e filho e ser solto em 3 anos, só no Brasil. Esse é o nosso país e essas são as nossas leis. E matar novamente. Saiu para matar mais 2 jovens. E aí, quando ela é inquirida, ela fala que se baseou no laudo dos peritos, por isso que liberou. Como é que a justiça me libera um cara que mata pai e filho em 3 anos e doente mental? Quem são esses pesquisadores? Quem que entende, como o juiz está dizendo? Com certeza, você que fez esse laudo, não entende nada. Juíza, menos ainda. Na verdade, nós temos também um problema muito grande carcerário que teve uma pesquisa que mostrou que 50% dos presos praticaram crimes não violentos. Ou seja, que de repente talvez não fosse uma situação de estarem presos.
E aí você tem, às vezes, outros casos de crimes violentos, como esse, em que, procurando liberar vagas, às vezes, no sistema, você libera pessoas, retorna para a sociedade pessoas que talvez devessem continuar mais tempo lá. Sem dúvida, você falou a maior verdade. Quando você está dizendo que precisa de uma equipe, nós estamos falando de uma doença multissetorial, multifatorial, com multifacetas, que nós precisamos de uma equipe de pessoas. É a doença mais complexa. Se buscar lá no CID, você vai ver, é neuro, psíquica, social, é o fisiológico, é o psíquico, é o emocional, é a dignidade. Um cara que, de repente, abdica uma família, um trabalho, para ficar dentro de uma cracolândia, ele está louco. Ele não tem mais, assim, um pingo de percepção do que é a vida. É o fim da dignidade. Perdeu. Agora, como esse sujeito é amparado pela lei, que a lei dá a faculdade dele usar qualquer substância que seja, se ele perdeu a razão. Se ele perdeu a razão e se ele roubou é só pelo uso. Por isso que tem que ter pessoas que entendem. Porque todas essas pessoas que são violentas, que usam, elas não são violentas para matar ninguém. Elas podem roubar, a maioria, estou generalizando, roubam, agridem, porque ela quer algo para trocar pela substância. É assim que eu vejo. Isso aí. E essas pessoas precisariam ser tratadas e não presas. Exatamente. Porque só vai aumentar. Exatamente. Não é? Vai continuar usando, porque é difícil presídio que não se usa, pelo menos todos que eu recebo da cadeia, todos usam. Todos, não tem um que não me diz que bebe, que cheira, que usa, quando não até o crack. Então hoje, né, porque todo mundo se permite se subornar. Sim. Infelizmente, doutor, é isso que ocorre, não é? Como funciona? Bom, aqui eu já fui direto no projeto, nem a necessidade, que nós já pegamos bastante. Deixa eu ver aqui uma pergunta interessante. Assim, o tempo que essas palestras duram para você fazer esse trabalho de conscientização? Normalmente a gente tem colocado assim, entre 8 e 10 meses, né, sendo que é uma palestra por mês. No período em que o Gabata estava com a gente, né, o grupo de recuperação, nós conseguimos durante um período que as palestras fossem quinzenais. Mas como nós não temos um número suficiente de pessoas e até para a própria sessão do local, elas voltaram a ser mensais, né? Mas nós também fazemos o encaminhamento lá mesmo, como nós mencionamos, para o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, onde muitas pessoas saem do grupo para frequentar diariamente o grupo de Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Perfeito. Vocês têm assim um amparo já pelas irmandades, né? Então eu gostaria assim que você passasse a mensagem para as famílias, assim, que é até pertinente uma dessas perguntas que normalmente eu nem a fiz, porque geralmente eu peço no final, né, para aquele telespectador, aquele papai, aquela mamãe, aquela esposa, mas principalmente os pais que estão bem interessados. O que você diria para um pai, para uma mãe, para que seu filho não incorra nesse processo de vir desenvolver, né, de início, com essa coisinha, né, da aceitação ou facilitação por parte deles? O que você diria aos pais para que isso seja evitado, porque o filho não entre nesse caminho? É na nossa Câmara. Tá, ok. A primeira coisa que eu acho que os pais deveriam buscar é o conhecimento sobre o tema. Você só pode passar aquilo que você tem. Então, primeiro, conhecer sobre o tema, o que é a dependência, como ela ocorre, todos os problemas envolvidos com o uso, se tem, às vezes, se teve algum caso na família. A partir daí, procurar, aí é óbvio que envolve outras questões de natureza familiar, mas ter um diálogo franco com seus filhos sobre esses problemas, procurar entender os problemas dele, ver se tem alguém mais que pode ajudá-lo nesse sentido. Essa compreensão, essa aproximação é muito importante. Estar atento a todos os sinais. Verificar se na escola existem palestras sobre dependências químicas, se seu filho já conversou com um ex-dependente, alguém que, como dizem os dependentes, tem a dor da tatuagem, né, que sabe como é o problema e pode depois passar, olha, por que eu me livrei das drogas? Porque eu vi que não valia a pena por conta disso, disso e daquilo.
por ter sofrido esses problemas, né? E brigar para a escola do seu filho para que tenha. Se não tem, né, brigar para que tenha, às vezes, que leve-se profissionais, né? Psicólogos, o Ricardo, por exemplo, que dá uma palestra sensacional, tanto que eu estou aqui hoje por conta de uma dessas palestras, porque quando eu tinha 14 anos eu recebi essa prevenção, né? E aí anos depois, quando eu tive a oportunidade, eu pude desenvolver um projeto, mas porque eu recebi, né, como você mencionou, uma semente que em algum momento ela pôde frutificar. Eu recebo no consultório, eu fiz muitos encontros de jovens em escolas. Eu recebo hoje pessoas que me falam, há 15 anos atrás eu ouvi uma palestra sua. Portanto, você, família, essa colocação do Dr. Glauco é muito pertinente, porque no mês de julho é sancionado pela ONU e deveria toda a Secretaria de Ensino cobrar de todos os estabelecimentos, tanto municipais como estaduais, é uma semana, doutor, viu? Uma semana que todas as escolas deveriam, começando do corpo docente, não é? Porque esse ano, quando nós fomos convidados pelo COMAD para conscientizar os professores e alunos e pais, fomos recebidos por outra família, por o diretor que nem sabia, tinha esquecido da data. Todo ano, durante uma semana, deve ser apresentado trabalhos e os professores deveriam conscientizar. Portanto, existe essa semana, dá uma olhadinha. Aí você pode cobrar de todas as escolas. Mas agradecer a participação de todos vocês, principalmente a sua, no nosso programa de hoje, que enriqueceu demais o programa, e dizer que esse programa também tem a participação e apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só aos codependentes, como aos dependentes químicos, tem apoio da Igreja Batista Betel, com a palavra do pastor Getúlio, do Corpo de Voluntariado do Canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos dá esses arranjos semanalmente, convidar vocês, anônimos, grupos do nosso país, que queiram mandar o seu tematista, o seu especialista, venha bater um papo com a gente. Esse é um programa democrático que é para você. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.